Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Meus amigos, hoje é segunda-feira, dia 29 de agosto de 2022. Eu venho nessa manhã glorificar a Deus e saudar a todos esses irmãos e irmãs que veem esse conteúdo, dão uma força maravilhosa, inclinam cada vez mais a recomendação. Venho dividir também a continuidade nessa manhã do capítulo 13, a parábola do semeador. Muito obrigado desde já, meus amigos, pela companhia, pela comunhão, pela conectividade, com todos esses amigos que também gostam de ouvir essa humilde leitura pela manhã. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E, meus amigos, que tenham uma semana abençoada, né? Vamos à nossa leitura? Naquele mesmo dia, saiu Jesus de casa e assentou-se junto ao mar. E juntou-se a ele muita gente, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E lhes falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E, quando semeava, parte da semente caiu junto ao caminho. E vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não tinha terra funda. Mas quando saiu o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Porém, uma parte caiu em terra boa e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O propósito das parábolas. Então aproximaram-se os discípulos e disseram: Por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso falo-lhes por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Certamente ouvires e não entendereis, olhareis e não vereis em absoluto. Porque o coração desse povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram de mau grado, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados sejam vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não ouviram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Jesus explica a parábola do semeador. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Quando alguém ouviu a mensagem do reino e não a entender, quando alguém ouvir a mensagem do reino e não a entender, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais, este é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, pois ao chegar a aflição ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre espinhos, este é o que ouve a palavra,
Mas os cuidados deste século e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em terra boa, este é o que ouve e entende a palavra, e dá fruto, e produz a 100, a 60 e a 30 por um. A parábola do trigo e do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente em campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio seu inimigo e semeou joio entre o trigo, e retirou-se. E quando a erva brotou e deu fruto, então apareceu também o joio. Vieram os servos do dono da casa e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? Donde, pois, vem o joio? E ele lhes disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: Queres, pois, que vamos e o arranquemos? Ele lhes disse: Não, para que o arrancar do joio, não arranqueis também com ele o trigo. Não, para que, ao arrancar do joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer juntas as duas coisas até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimá-lo, mas o trigo recolhei-o em meu celeiro. A parábola do grão de mostarda. Outra parábola que lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem tomou e semeou em seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas crescendo é maior que as hortaliças, e se faz árvore, de tal modo que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. A parábola do fermento. Disse-lhes outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo fique fermentado. O uso que Jesus Cristo fez das parábolas. Tudo isso disse Jesus à multidão por parábolas, e, sem parábolas, nada lhes dizia, de modo que se cumprisse o que fora dito pelo profeta quando disse: Abrirei em parábolas minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Jesus Cristo explica a parábola do joio. Então Jesus, tendo despedido a multidão, foi para casa. E chegaram-se a ele seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele lhes respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim, pois, como se recolhe o joio e se queima no fogo, assim será no fim do mundo. Enviará o Filho do homem seus anjos, e colherão de seu reino tudo que causa tropeço, e os que cometem iniquidade. E os lançarão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola do tesouro escondido. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, tendo-o achado, escondeu, e pelo gozo por ele, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. A parábola da pérola de grande valor.
O reino dos céus também é semelhante a um negociante que busca pérolas preciosas. E ao encontrar uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. A parábola da rede. Desse modo, o reino dos céus é semelhante a uma rede, que lançada ao mar recolhe peixes de toda a espécie. E uma vez cheia, arrastam-na para a praia, e assentando-se, recolhem os bons para os cestos e tiram os ruins. Assim será o fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus: Entendestes todas essas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E ele lhes disse: Por isso, todo escriba instruído quanto ao reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira de seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Jesus Cristo em Nazaré. Aconteceu que Jesus, quando concluiu essas palavras, retirou-se dali, e ao chegar ao seu povoado, ensinava-os na sinagoga deles, de modo que se maravilhavam e diziam: De onde veio essa tal sabedoria e tais prodígios? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? Donde, pois, vem-lhe tudo isso? E escandalizavam-se nele. Porém, Jesus lhe disse: Não há profeta sem honra, senão em sua própria terra e em sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Amém. Meus amigos, lemos o capítulo 13 do Santo Evangelho de Mateus, a parábola do semeador. Lemos todas essas parábolas que concluíram o capítulo 13. Amanhã, terça-feira, viremos com o capítulo 14, a morte de João Batista. E eu espero ter a companhia de todos novamente amanhã de manhã, todos que vieram aqui hoje, que estão observando esse conteúdo. Muito obrigado, que Deus continue abençoando maravilhosamente a vida e a semana de cada um de vocês, meus amigos. Muito obrigado pela companhia, continue se inscrevendo, deixando o like. Vamos dar voz a esses assuntos também. É maravilhoso começar o dia com a palavra do Senhor. A leitura não é a melhor, a cara não é a melhor, mas o irmão é disposto a estar lendo, estar comunicando e passando esses humildes minutinhos aí com essa grande comunidade. Então vocês aí se inscrevam, deixem o like, seu comentário. É muito importante para o engajamento. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz. É o infinito. Healing. E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus. Eu volto mais tarde com novidades do RVGCR. Todos já sabem onde me encontrar. Deixe o sininho das notificações ativados para receber. Marquem todas, né, nas ativações para receber todas as notificações dos meus vídeos, se assim quiserem, meus amigos. E que Deus abençoe, continue abençoando a semana. E as portas estão abertas quando eu voltar para as notícias do RVGCR. Tudo de bom, amigos. Até mais tarde, se Deus quiser. Tchau, tchau.